Namastê, gente. Meu nome é Cris Shukla, sou uma astróloga védica que adora estudar o céu. E eu venho estudando desde 2017. E faz 4 anos eu moro aqui na Índia, né, que é o berço desse ensinamento dos Vedas. E atualmente, entre tantos cursos que eu fiz, eu estou no meu 4º ano de um curso de 5 anos com o meu Param Guruji, fazendo a linhagem de Achyutananda. E um dia eu vou fazer um vídeo sobre essa linhagem para vocês também conhecerem. A minha proposta hoje aqui para falar, na verdade, é algo que eu faço muito nas minhas leituras. E no fundo, assim, né, por que fazer uma leitura? Né? Para que fazer uma leitura de astrologia védica? E obviamente cada pessoa que se interessou, que já passou, teve os seus motivos, né? Mas o que de prático acontece, né? Então, quando a gente faz e aqui eu tô falando muito da minha perspectiva, como isso atua muito na minha vida, na minha história, e como isso eu vejo que atua bastante na história de muita gente também, né? Então, obviamente tem pessoas que procuram astrologia védica, talvez até com objetivos diferentes, mas tudo isso cabe, né? Tudo isso cabe na astrologia védica. Então, eu tenho, né, uma coisa muito interna que não vem só com a astrologia védica, que eu gosto de fazer, eu gosto de tornar as coisas simples e objetivas, principalmente para quem eu estou trabalhando junto, né, para quem eu estou fazendo a leitura, porque uma coisa é eu estudar, os meus estudos são assim. Eu falo que eu tenho 3 professores que eu amo de paixão. Na verdade, 4, mas um é um casal, então acho que serve como 3. Então, primeiro é meu Param Guruji, né? Sanjay Rath, que quando as aulas dele vão num nível técnico que às vezes a gente está no meio da aula e a gente meio que perde o chão. Ele entra em detalhes técnicos e assuntos que são às vezes tão fora, né? Assim, tão fora ainda do nosso, né? Assim, a gente tá tentando entender aquilo e ele vai levando a gente para um lugar que onde a gente nunca foi e é um lugar que a gente vai chegando e vai se encontrando aos poucos. Então, eu falo que é incrível a aula dele porque sair, a gente sai para outras esferas de estudo, de percepções e até durante a aula, quando acaba a aula, você fala, nossa, onde eu tô? Né? Essas são as minhas aulas com Param Guruji Sanjay Rath, né? Com todas essas camadas que ele tem. O outro professor que eu amo de paixão é o Visti Larsen, que é também, né? Ele é um discípulo do Param Guruji, né? Que a gente chama os nossos professores de Guruji. Param Guruji seria o professor maior. E o Visti é todo técnico. Ele tem toda essa aura, né? Do Sanjay Rath, do Param Guruji, mas ele tem uma coisa mais fácil de digerir, porém complexa. Ele é bem complexo e quando eu estudo, eu gosto de estudar com ele, porque ele não aceita nada que não seja justificável palpável no mapa. Então não tem joga para cima e vê no que dá, né? E isso faz com que a gente tenha que estudar de uma forma bem profunda. Eu adoro, né? E confesso que teve épocas na minha vida que eu queria ser que nem o Visti, né? Quando eu fazia os meus atendimentos, quando eu faço meus atendimentos. Mas, e até conversando com ele, a gente estava trocando essa história, né? E ele falando assim que, né, você tem todo um outro jeito de conduzir, até porque nós temos histórias diferentes, somos mapas diferentes, né? Somos astrólogos, mas somos mapas diferentes. E aí tem o meu professor Freedom Cole, Guruji Freedom Cole, que é o meu professor que hoje diretamente está mais comigo, e ele é bem prático. Então ele, por mais que a gente vá estudar lá aquelas coisas super técnicas e sair para, que a gente fala, né, universos que de repente a gente nem sabe para onde está indo, quando a gente vai fechar, ele fecha ali no prático. O que isso de prático funciona? Então eu acho que como estudante assim, apaixonada, eu adoro as aulas de Param Guruji porque me levam para esse lugar muito diferente. Como estudante do Visti, eu gosto dessa coisa de não aceito nada que não seja justificável. Então não tem como se falar algo se não tem justificativa no mapa. É bem ali. E eu adoro o Freedom porque ele traz
toda essa esfera muito complexa que é a astrologia védica para o mundo real contemporâneo. E aí vem eu, né? Eu nessa história toda que sinto que quando eu faço a leitura do mapa, é que eu quero que a pessoa mais entenda quem ela é, como ela funciona, quais são os padrões envolvidos na história dela e aí como que ela vai administrar isso. E aí por que eu vim falar isso agora? Porque eu achei um exemplo super real, né, de coisas que eu tenho nas minhas leituras e que eu falo muito. Então esse é um comentário, não é de nenhuma cliente minha, é de uma pessoa que caiu lá no meu Insta e ela fala, né, uma mãe que fala que passa, ela tá indo para uma festa e aí ela tem um problema que ela pega outras mães conversando, né, de uma forma não legal sobre ela ouve sem querer, não é algo que ela estava planejando. E aí isso faz com que ela reflita sobre o assunto. Então eu vou só dar uma lidinha aqui, um pouquinho do que ela fala, né? Eu sorri e entendi, né? Depois que ela ouviu aquelas coisas sobre ela, né? E as pessoas não perceberam que ela ouviu. Então ela fala, eu sorri e entendi. A errada não sou eu, ou a errada não era eu. As pessoas sempre serão diferentes. Errado era o lugar em que eu estava tentando me fazer caber. Nem sempre o grupo de mães serão apoio. Às vezes será bilhete para o conflito. As pessoas dão o que tem dentro delas. Gente, todo mundo, né? Quando eu abro o mapa, esse universo do que essa pessoa é o que ela vai dar para o outro. Essa história com a mãe, com o pai, com o filho, com o parceiro, com a carreira, com a relação do dinheiro, com a espiritualidade, com a consciência, a relação com o chefe, com os negócios, ou com o trabalho, ou com a carreira. Tudo tá ali muito particular no universo dessa pessoa, né? Eu sempre falo, não vou falar assim, me perguntam às vezes, Cris, o meu mapa é bom? Eu falo, é bom pra quê? Né? O que ele te facilita, o que ele te dificulta, o que ele te desafia, ou o que ele te ajuda? É isso, gente. A pergunta, como a gente pergunta e como a gente define, tem que ser algo assim bem inteligente da gente entender. Não tentei provar para elas que elas estavam erradas. Cuidei do meu mundo interno, confiei nas minhas decisões e vou moldar o meu ambiente me cercando de pessoas que fazem sentido para mim. Pronto, exatamente. Ela falou o que eu falo muito nas leituras, que o que é isso então? Então, eu tenho uma forma, a minha mente tem um padrão natural de pensamento de acordo com o meu mapa. O meu corpo tem um padrão de funcionamento de acordo com o meu mapa. O meu relacionamento com os parceiros tem um padrão de funcionamento natural de acordo com o meu mapa. Então, se eu começo a entender esse padrão, então, por exemplo, eu tenho uma energia de Marte muito forte no meu relacionamento. Então, obviamente, a pessoa com a qual eu vou me relacionar, essa energia tem que transitar de uma forma administrável. Porque, gente, né, a pergunta que eu sempre faço para a pessoa é, você quer viver uma questão de curto prazo ou de longo prazo? Uma questão que porque quando a gente tem uma certa natureza e a gente vê toda essa história no mapa, a gente não consegue mudar essa natureza do 0 para o 100. Vamos dizer 10, 20% administrável, se a pessoa tiver muita consciência e muita história, arranjo de história interna. Então a gente não tem como se mudar assim do 0 para o 100. Mas a gente tem como administrar isso, flexibilizar um pouco. E aí a minha questão, eu sempre falo assim, né? O quanto você está disposto a flexibilizar e por quanto tempo você consegue manter essa flexibilidade. Então faz muito mais sentido para você buscar pessoas, lugares, ambientes que tem a ver mais com a sua natureza. E pode ser que no momento você não esteja num lugar desse. Pode ser que no momento você esteja trabalhando num local onde está criando muito conflito, onde está acontecendo muito conflito entre você e esse lugar, e essas pessoas, e essa energia. Então, não é do tipo, vou ficar aqui e vou tentar mudar as pessoas. Gente, não funciona.
É só você imaginar uma planta. Eu sempre falo assim, imagina uma planta. Você traz uma planta para sua casa. Você põe a planta na sala, a planta ficou ok. Não cresce, não morre, mas não fica meio estagnada. Aí você põe a planta, sei lá, de repente no seu quarto tem uma janela legal, e aí a planta vai embora. Aí você fala assim, ai Cris, mas eu não quero manter essa planta lá no quarto. Eu quero botar essa planta linda na sala. Só que aí, para essa planta se desenvolver e crescer como ela estava crescendo no quarto, você vai ter que cuidar da luz, vai ter que ficar mais atenta à água, talvez você tenha que colocar mais fertilizante, talvez você tenha que tomar cuidados extras que naturalmente não aconteceriam onde a planta se desenvolve com facilidade. Então é isso, gente. É a mesma coisa com a gente. Você tá num lugar que você precisa ficar adicionando questões extras, preciso de repente, o lugar é tão difícil para você que você está entrando em depressão, o lugar é tão difícil para você que você está tendo muitos problemas de comunicação, o lugar é tão difícil para você ou a pessoa é tão difícil para você que você de repente está todo dia a pino e estressado, né? Então, não é assim, larga tudo. Gente, não é larga tudo. Mas o que você tem que fazer? Você tem que primeiro entender o seu funcionamento interno, como que você é, como que você funciona, como que sua mente funciona. Inclusive, outro dia numa leitura, né, eu estava conversando com a pessoa e falei, nossa, mas você é uma pessoa que não tem facilidade para se defender, né? Você tem dificuldade para se colocar, para pôr o limite, para falar até aqui vai. E essa dificuldade também se refletia no fazer o corre. Né? Uma pessoa que é sempre muito acuada. Então, quando a gente... E isso eu tô vendo no mapa, eu não conheço a pessoa, né? A gente está conversando nessa interação de leitura e a pessoa, e aí a gente vai conversando, e quando a gente vai entendendo a nossa natureza, a gente fala, bom, então, fico, né? Fico aqui nessa história que não tá fácil, não tá fluindo, ou então começo a transitar para um local de pessoas e de lugares e de ambientes que funcionam melhor para mim. Porque você, né, para você se adaptar àquele ambiente é que nem a planta, vai ter que cuidar da água, vai ter que pôr fósforo, vai ter que fazer os aditivos lá. E aí eu pergunto, por quantos anos você quer cuidar dessa planta? Todo mês você vai ter essa disciplina, essa capacidade, esse extra esforço para manter aquela planta lá? Ou se de repente você desencana, põe de novo a planta lá no quarto que ela vai embora? Ou aí então você traz uma nova planta lá para a sala e vê o que funciona. Então a história é ir em busca de pessoas, lugares e ambientes que funcionam melhor para você. Então, como essa mãe descreveu, ao invés de brigar com um grupo inteiro de mulheres, e aí assim, não estou falando que a gente não precisa se colocar no grupo. Você até pode falar, olha gente, eu ouvi o que vocês falaram, eu não achei legal, eu acho que se vocês, né, têm essa postura, pelo menos que, né, não deixe vazar, ou enfim, qualquer outra questão que você acha que seja importante da forma como você quer tratar aquilo, mas você não vai conseguir mudar aquele grupo de mães. Ah, Cris, mas a minha filha tá lá e eu vou ter que conviver com esse grupo. Sim, né? Nesse momento você vai ter, mas você vai poder escolher outros grupos para você. Você vai transitar para outros grupos também. Então você não vai ficar... Você não precisa viver aquele grupo 100% da sua história, né? Ele tem um motivo de você estar lá e é a sua filha, né? E talvez algum dia você mude, né? De repente até a sua filha queira sair e você começa a transitar por outros lugares. Então eu acho que o grande barato e o que eu adoro na astrologia védica é isso, né? É esse entendimento acerca de mim, em relação a tudo que está aqui fora, porque não é o de fora que vai para dentro, é o de dentro que vai para fora. E a partir daí eu faço toda uma transição, né, de lugares talvez para onde eu vá fluir melhor, ou de repente eu até tô já num espaço que, poxa, né, a minha natureza e a natureza de toda essa história está funcionando bem. Então, a astrologia védica é muito sobre isso, gente. E, obviamente, ela tem muitas outras funções bacanas e muitas outras questões legais. Mas a que eu mais adoro é essa, né? Essa parte de onde a gente fala, poxa, né?
não dá certo, ou não estava dando certo, às vezes já acabou a história, né? Não estava dando certo, ou não está dando certo, porque quem eu sou, essa planta que eu sou, não está funcionando, né, nesse cômodo aqui, né? E aí a pergunta que eu sempre faço é quanto tempo de manutenção você vai ficar fazendo, ou, né, ou então começa a se preparar para lugares, transitar para lugares onde você pode funcionar melhor. E no caso, se no momento não existe a possibilidade, pelo menos esse entendimento de si próprio faz com que você também aceite e trabalhe muito mais questões do que querer ficar brigando com todo mundo naquele espaço, ou naquela história, ou naquela vida, né? E obviamente o pessoal tá falando, ai Cris, mas e a questão da família? Sim, a questão da família é uma questão muito, o karma, né? O karma de uma família, né? Não é à toa que virou família, né? Porque não é um karma de um amigo, não é um karma, né? Essa história, como é que a gente transita para outra família, né? No caso aí a gente tem que entender a nossa natureza, entender o nosso processo com cada pessoa dessa família e talvez fazer o melhor que você consiga fazer, né? E esse melhor pode te colocar num lugar muito mais acolhedor do que hoje que você está sofrendo. Quando você tem consciência dos processos kármicos que você vive com as pessoas da sua família e, obviamente, com outras, com todo esse mundo externo aqui fora. Então, a astrologia védica é um estudo muito complexo, gente. Sim, mas é lindo. Mas essa complexidade não vem para a leitura, né? Essa complexidade vai para a gente, nós astrólogos. A gente estuda de ralar, a gente faz muito trabalho interno e também não somente estudos, mas a gente faz muita prática espiritual para ter espaço interno para que essas coisas sejam deglutidas aqui dentro da gente, esses estudos. E aí quando, né, e essa eu acho que é muito a minha história, e eu aprendi a abraçar muito, né? Às vezes eu falava, eu queria ser super técnico que nem um dos meus professores, né? Mas não é a minha história. A minha história até... Porque cada vez eu entendo melhor o meu mapa. E, Cris, você não parou de estudar seu mapa? Não parei de estudar meu mapa. Toda semana tem alguma coisa, né? E eu continuo me observando e continuo observando o meu mapa. E essa conversa vai, e aí eu vou... E acho que essa ideia de achar os lugares que você funciona melhor, ou que você flui, a tal história do fluir, né? Onde você flui. Então até eu brinco bastante, né? Aonde que eu fluo melhor? Nossa, aqui na Índia é mais fácil para eu fluir em várias coisas, não que tudo flua aqui, mas esse meu estudo de astrologia, essa minha vida, né, essas práticas espirituais, a minha opção de não beber, a minha opção de não comer carne, a minha opção de fazer sadhana, né, morando aqui na Índia é muito mais fácil, flui, a minha plantinha cresce muito mais do que quando eu morava no Brasil, porque no Brasil era visto mais, às vezes, como um ser muito diferente de todo mundo ao meu redor, né? Na onde eu morava. Ou as pessoas falavam, nossa, a Cris é muito diferente desse ambiente. E aí eu convivi, mas eu entendia que eu era diferente e eu ia transitando sempre, procurando ver aonde eu ainda podia crescer de uma forma mais fluida. E é isso, né, gente? O tempo todo a gente quer fazer menos esforço. E esse menos esforço não é preguiça. Não entendam isso como preguiça e não tô nem aí, ao contrário. Quanto mais eu acho pessoas com as quais eu funciono melhor, eu cresço melhor. Eu me transformo melhor. Não é que o meu processo aí eu sento e falo, ai, beleza. Ao contrário, fica muito mais fácil eu crescer. Porque aí eu encontro suporte. E suporte não é porque eu me apoio e me largo nelas. Não, eu encontro essa mão no momento que eu preciso, eu encontro esse ombro na hora que eu preciso, eu encontro esse carinho, esse ouvir na hora que eu preciso. Esse entendimento de quem eu sou, sem precisar passar a legenda e explicar tudo. É mais fácil. E eu vivo batendo na tecla aqui, gente,
a melhor coisa do mundo é achar pessoas que funcionam bem com você. Pessoas, lugares, por mais lindos ou incríveis que sejam, fazem pouco sentido se as pessoas que estão lá não funcionam com você, né? Então, faz sentido ter as pessoas, né? Se eu fosse dar um conselho, né? Porque eu sempre falo que conselho não deve ser dado sem ser pedido. Então, me desculpe, eu tô dando um conselho sem ter sido pedido. Mas eu diria para você, o segredo da vida está nas pessoas. Nas pessoas que estão ao redor de você. E quanto mais você se conhece, essa relação com elas vai fluir melhor, mesmo nos lugares mais difíceis. Aí, obviamente, o esforço vai ser sempre maior seu, não tenha dúvida. Mas, a partir do momento que você entender esses locais que você quer ir, essas pessoas às quais você vai estar buscando, isso vai ser muito legal, gente. E eu falo de experiência própria. Né? Eu tô lendo um livro que eu tô amando, né? A bagunça aqui, astrologia e livro, mas tem tudo a ver, né? O perigo de estar lúcida, recomendo, né? Das pessoas que se sentem, às vezes, peixes fora d'água do seu ambiente, né? E como é bom a gente se abraçar, se entender e buscar os ambientes onde a gente funciona. Onde os grupos, as pessoas ao redor, e eu não estou falando de quantidade de gente, estou falando de, pode ser 2 pessoas. Se tiver 2 pessoas no mundo que sabem quem você é, que te acolhem do jeito que você é, e que te sempre de alguma forma te levam para um lugar de consciência melhor, gente, a vida tá feita. Obviamente com todos os obstáculos, né? Porque nós como seres humanos sociais, né? Em geral, mas nós como seres humanos sociais, o que a gente mais quer na vida é trocar, compartilhar, crescer junto, ajudar o outro. E aí, de repente, a gente, de alguma forma, também se ajuda e é ajudado. Então, gente, a astrologia, sobre o que a astrologia védica é, pra mim, e o que eu mais uso, né? Com todos esses estudos super específicos que eu tenho, que muitos nem chegam na leitura do mapa, às vezes, porque a complexidade está em outros lugares. Mas o que eu acho mais incrível disso é esse autoconhecimento interno que me possibilita ir atrás de uma vida aqui fora que vai fazer uma ponte com a minha vida de dentro. E isso traz uma paz, um sossego para a alma que não tem isso. Gente, Dani Avado, eu espero que vocês tenham aí um dia incrível. Os vídeos estão vindo, o YouTube está aqui. Quem quiser agendar a leitura, estou aqui. Estou planejando, já está saindo uma aula por mês. No dia 12 de abril vem uma aula sobre Badakesh, que são uma energia que traz, como a gente entende essa energia de obstáculos. Eu vou trazer alguns exemplos até chegar lá nesse dia 12 de abril, mas estamos aqui, né? Estamos juntos. Dani Avado.